Eu agradeço a presença de cada um que está aqui buscando Deus de todo o seu coração. Porque o intuito de nós estarmos aqui é louvar a Deus. O intuito de nós estarmos aqui é adorar a Deus. O intuito de nós estarmos aqui é reconhecer que nós somos pó e que Deus é tudo em todos. Amém? Amém. E também nós temos o propósito de trazer mais um para Jesus esse ano. E eu desafio vocês aqui, meus irmãos, a trazer mais um para Jesus. Vocês têm até 31 de dezembro para trazer mais um para Jesus. Parece tão pouco, né? Mas a palavra de Deus diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. E se tu for pensar que a igreja tem 1000 membros, se cada um trouxer mais um, ela vai em um ano multiplicar, né? Vai dobrar a 2000 membros. Então, é povoar o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, Deus é bom e Ele nos ensina, nos dá a direção. Antigo Testamento, quase lá no começo da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: Porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Deus amado, diante do Senhor está aqui a tua igreja, Pai, para escutar a tua santa e inerrante palavra, a palavra da verdade, a palavra que foi inspirada pelo Senhor em nossos corações, que está escrita aqui nesta Bíblia, Senhor. Palavra do Senhor que ela é viva e eficaz, Pai. Nós queremos aprender com a tua palavra, Senhor. Então, abre nossos ouvidos espirituais e caia por terra todo levante das trevas, todo intento das trevas, Pai, para que a tua palavra venha entrar no nosso coração e venha fazer a transformação que há que seja feita, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, esse texto, se quiserem deixar aberto para acompanhando, é bem curtinho. Ele fala de Jabes. Jabes, ele era o irmão mais honrado de sua família. O texto não fala quantos irmãos tinha Jabes, mas diz que ele era o mais honrado. E Jabes recebeu esse nome da sua mãe por causa do sofrimento na hora do parto. Jabes, ele sofreu para nascer, e Jabes fez sofrer a sua mãe ao nascer. E ele começou, desde o nascimento, a carregar esse estigma, que significava o seu nome. E aquilo pesava provavelmente no seu coração, a ponto de ele chegar e orar para Deus. Deus de Israel, tomara que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja sobre mim, de modo que não me sobrevenha a aflição, que o Senhor me abençoe e me livres do mal. Então Jabes fez essa oração para Deus, e o mais interessante é que o texto diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Amém? Então, baseado nesse texto que nós lemos, o tema para o nosso sermão de hoje é: há poder na oração. Repita comigo: há poder na oração. Há poder na oração. Há alguns anos foi lançado um livro de Bruce Wilkinson, que significa, a página lá na capa diz assim, a oração de Jabes. E quando a gente lê na Bíblia, a gente já tem isso em mente, a oração de Jabes. Esse livro é muito bom para lermos e aprender um pouco mais, porque a Bíblia não traz tantas coisas desse homem. E esse livro que foi escrito, ele nos ensina muitas coisas que nós podemos ver sobre a vida de Jabes, que ele pode ser útil para a nossa vida, porque nós também passamos por problemas como Jabes passou. Não igual a ele, mas de outra natureza. E nós temos que saber como enfrentar e como passar por esses problemas.
Porque o crente, ele não vive no problema. O crente, ele passa pelo problema. Apesar de conhecermos pouco da história de Jabes, algumas verdades espirituais que nós podemos aprender com esses dois versículos, para as nossas vidas. São grandes verdades que nos ensinam a crescer. E esse texto nos lembra que Deus, Ele ouve as nossas orações e que Deus gosta de dar presentes para os seus filhos. As pessoas não falam muito sobre isso, mas Deus gosta de dar presente para os seus filhos, amém? Amém. Vou mostrar para vocês. Jabes, ele era um descendente de Judá, ou seja, ele é da linhagem de Davi, ele é da linhagem do Senhor Jesus. É filho de Israel, é descendente de Judá, assim como o nosso mestre Jesus. Aleluias! Aleluia. Ele tem uma descendência desse patriarca, esse patriarcado, mas ele nasceu em meio ao sofrimento, e mesmo assim ele se tornou um homem honrado na sua família. Quem não gosta de ter honra, né? A palavra de Deus diz: dai honra a quem merece honra. E ele tinha honra na presença da sua família, dos seus amigos, e provavelmente ele falava do Senhor para as pessoas. Então, com base nesse texto que nós lemos em 1 Crônicas, nós podemos aprender pelo menos duas coisas com esse texto. Primeiro, compreendendo o valor da oração. Repita comigo: compreendendo o valor da oração. Nós temos que ser espada do Espírito, homens e mulheres de oração. Temos que buscar a Deus em oração. Temos que estar constantemente em oração. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela move o mundo espiritual. Não há outra coisa que mova mais o mundo espiritual do que a oração. E eu vou além, a oração da fé. A oração que é feita com fé. A oração que é feita pelo Filho de Deus. A oração que é feita com o coração aberto, com o coração sem ressalvas, ela é escutada pelo Senhor. Se considerarmos o nosso Deus como Pai Celestial, nós não vamos hesitar em pedir conselhos para Deus. A gente vê as pessoas aí fora pedindo conselho para outras pessoas. E quando não tem mais solução, ela vai buscar em Deus. Quando na verdade nós deveríamos buscar em Deus, e Deus vai encaminhar a pessoa para te ajudar naquela circunstância. Porque Deus sabe o teu problema, conhece o amanhã e sabe o que precisa ser feito. Mas a gente tem essa mania de pegar pessoas que muitas vezes, em vez de nos ajudar, elas nos prejudicam. Quando você tiver um problema, primeira coisa não é falar para tua mulher, para o teu marido, para o teu filho. Vai no teu quarto, se ajoelhe, ore para o Senhor te dar a direção. É Ele que vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Ah, mas eu estava falando com a minha esposa. Foi o Senhor que te deu essa direção. Ah, mas eu fui falar com o irmão tal. Foi o Senhor que te deu essa direção. Porque você orou a oração da fé. Amém, meus irmãos? Então nós temos que agradecer a Deus pelas dádivas, pelos presentes, por tudo que Ele nos dá. O Senhor é grande em poder. E muitas vezes a gente não ganha nada de Deus porque não pede, não sabe pedir, a palavra de Deus diz. E Jabes soube pedir. Jabes pediu 4 coisas para o Senhor e o Senhor atendeu as 4 coisas. Quantos de nós estamos passando por dificuldades e ainda não oramos ao Senhor pedindo a mão do Senhor em nossas vidas? Quantos de nós estamos aí fora precisando de uma palavra amiga, mas a gente não se achega ao Senhor pedindo que Ele traga essa palavra amiga? Ao Senhor pertence o querer e o realizar, e é em Deus que nós temos que buscar essa verdade para nossas vidas. A oração é poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A oração ela tem que estar associada à fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Então, Jabes, ele chega até o Senhor em oração e ele pede 4 coisas. O que ele pede? O texto diz ali: bênção de Deus. Repita comigo: bênção de Deus. Ele disse: que me abençoes. É claro que nós temos que chegar diante de Deus, glorificando o Senhor, agradecendo tudo, e depois pedir. Porque as nossas orações normalmente é pedir, 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 pedir. E nós temos que deixar de ser egoístas e fazer aquilo que Deus move em nosso coração. E Deus moveu o coração de Jabes a esse pedido que ele fez: que me abençoes. Quem não quer ser abençoado pelo nosso Deus? Todos nós queremos. Então, Jabes orou: que me abençoes. Porque Jabes reconhecia quem era Deus. Jabes reconhecia o poder de Deus. Por isso que ele se achegou com fé diante de Deus e orou para que Deus viesse abençoar a ele. E Jabes estava confiante na presença do Senhor, que ele alcançaria verdadeiramente o seu pedido. Ele vinha num sofrimento das pessoas falando que o nome dele significava aflição, sofrimento, tristeza. Aquilo mexia com ele. Eu fico pensando quantas vezes ele pensou em orar e buscar o Senhor de outra forma para resolver esse problema. Mas foi nesse momento que as coisas começaram a mudar para Jabes. Ele tinha fé no Deus vivo e verdadeiro. Ele sabia que uma bênção real e verdadeira viria de Deus para a vida dele. Então ele disse: Senhor, me abençoes. Senhor, me abençoes. Você tem dito: Senhor, me abençoes. Eu não quero ser egoísta, Senhor, mas eu preciso da tua mão. Eu estou com esse problema aqui, Senhor, que eu não sei mais como resolver, mas o Senhor pode. Me abençoe, Senhor. O médico não tem saída, mas o Senhor pode. Move a tua mão a meu favor, Senhor. Me cura, me liberta. Envia o homem do Senhor para orar. Faz a tua obra em minha vida, Senhor. Abra a tua boca e fale do Senhor. Clame ao Senhor pelas bênçãos do Senhor. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o dono do universo. Ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. Precisamos crer que Deus abençoa os seus filhos. Deus abençoa cada filho que Ele tem. Deus não dá nada estragado para os seus filhos. Mas nós temos que crer no poder da obra regeneradora de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que Jabes pediu para Deus é: amplie as minhas fronteiras. Vamos repetir? Amplie as minhas fronteiras. Jabes pediu para que Deus ampliasse o seu território. Ele era um homem muito honrado. Ele tinha bois, tinha vacas, tinha propriedades. E ele era visto como uma pessoa sábia. E aí ele ora para que Deus ampliasse essa obra na vida dele, para que ele pudesse ter mais e pudesse abençoar outras pessoas. Que a finalidade do crente é abençoar outras pessoas. A gente não precisa de tanto dinheiro para viver. A gente não precisa de tantos bens para viver. Então, se Deus tem te dado, reparta, compartilhe, ajude. E ele pediu uma bênção material. Mas eu entendo também quando ele pediu essa ampliação de fronteiras, não vai só nas divisas, nas fronteiras físicas e territoriais. Vai também na parte espiritual, ampliar o conhecimento, ampliar a sabedoria, para que ele pudesse ensinar as coisas de Deus para outras pessoas, para que pudesse mudar a sorte dele frente àquela circunstância que ele vivia. Amém, meus irmãos? Amém. A terceira coisa que Jabes pediu para Deus foi a presença da mão de Deus. Vamos repetir? A presença da mão de Deus. Ele diz: "Se a tua mão comigo." Ele pediu para que Deus estendesse a mão para abençoar a vida dele.
Ele disse: seja a tua mão comigo. Mas ele falou com fé aquilo. Ele não duvidou no seu coração. Ele sabia que o Deus que permitiu que ele nascesse poderia fazer a transformação necessária. E depois a Bíblia não fala mais de Jabes, né? Depois que ele conseguiu a bênção, a vida dele mudou. A história dele mudou. Provavelmente ele se tornou ainda mais honrado diante de seus irmãos e das pessoas que estavam ao seu redor. Porque Deus, quando abençoa, Ele abençoa mesmo. Ele muda a história. Deus não faz nada pela metade. Deus faz por completo. Amém, meus irmãos? Então, Jabes vivia na companhia de Deus. Jabes era um homem de oração. Jabes era um homem que intercedia. E as coisas que Jabes fazia agradavam o coração de Deus. A ponto dele pedir a quarta coisa para o Senhor. Proteção contra o mal. Vamos repetir? Proteção contra o mal. O mal está à nossa espreita. O mal quer nos derrotar. O mal está aí fora tentando alcançar vidas. A gente vê o mal na política. A gente vê o mal na vida das pessoas, nas casas. E muitas vezes o mal até dentro da igreja. Muitas vezes estamos a orar e a pessoa cai ali e é liberta. Liberta do quê? Do mal que estava na vida dela. O mal também não escolhe a quem ele vai atingir. Mas ele só atinge aquele que dá brecha para ele. Aquele que abre a porta para que ele faça essa destruição. Não precisa você fazer nada para o mal te atingir. Simplesmente você não buscar a Deus e não fazer as coisas de Deus, você está dando brecha para o inimigo agir na tua vida. Que a Bíblia diz que quando o mal é expulso da vida de uma pessoa, ele vai e anda por lugares áridos, não podendo repousar seu espírito, ele retorna. Achando a casa vazia e ornamentada, ele traz mais 7 igual ou pior que ele. E o estado daquela pessoa é pior do que era antes. Então, quando você é liberto do mal, não queira fazer como porco, se sujar na lama novamente. Não queira comer do próprio vômito, como os cães. Mas siga em frente, andando na presença de Deus. E Jabes conseguiu tudo isso para a vida dele. Porque o nome dele significava o que causa dor. O nome dele significava o que causa tristeza. E eu fico pensando quando a mãe de Jabes se reunia com outras mulheres a conversar, tinha que contar essa história, que foi sofrimento, que quase morreu, que sangrou, que aconteceu isso e aquilo. E o Jabes ali escutando e pensando, eu fui o causador de tudo isso. Isso movia o coração da sua mãe, isso movia o coração de Jabes. Eles não sabiam o que fazer muitas vezes. O que ele fez? Se agarrou com Deus para receber a bênção, para receber a vitória, para receber a conquista. Então até aqui Jabes pediu para o Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós estamos a estudar, que é compreendendo o valor da oração. Jabes compreendia o valor que tem uma oração da fé. E aí nós vamos entrar no segundo ponto da ministração, que é a resposta na oração. Olha para o irmão que está do teu lado e diz, a resposta na oração. Primeiro, Jabes compreendeu o valor da oração. Depois, ele entendeu que há resposta na oração da fé. E ele recebeu como resposta na vida dele? No 10 ele diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. As 4 coisas que ele pediu, Deus concedeu. Mas por que será que Deus concedeu as 4 coisas que ele tinha pedido? Porque Jabes orou de acordo com a vontade de Deus. Deus não faz nada que não seja de acordo com a sua vontade. Jabes andava em sintonia com Deus. Por mais que ele pediu coisas para Deus,
Era uma coisa que anos após anos vinham incomodando a vida dele, da sua mãe, da sua família. Não foi uma coisa banal que ele pediu. De repente era uma coisa que ele já vinha trabalhando para pedir para o Senhor. Demorou quantos anos da sua vida para ele pedir ao Senhor e Deus atender esse pedido do seu coração? Deus viu o coração de Jabes. Deus viu o coração de Jabes, que não era um coração pensando em si próprio, que não tinha em Jabes aquela coisa de eu, mas que aquela bênção abençoaria toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua história. Porque se não fosse de acordo com a vontade de Deus, ele não ia atender a oração de Jabes. Por que a sua oração não tem sido atendida? Como você tem orado diante de Deus? O que você tem pedido para Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Quais são as tuas aflições? Não podemos ser egoístas, pensar somente em nós. Temos que pensar no nosso próximo. E eu já preguei sobre o próximo. O próximo pode ser um de vocês ou pode ser um lá de fora. Nunca iremos saber quem é o próximo que Deus vai colocar em nossa frente. Mas Deus move a mão dele. Deus move o coração dele. Deus nos move a ajudar, porque o Filho de Deus, ele age como Jesus agiria. O Filho de Deus, ele faz o que Jesus faria. O Filho de Deus, ele age da forma que Jesus agia, ajudando, intercedendo, orando, levando, buscando, fazendo, tudo que Jesus fazia. Jesus é o nosso exemplo. Jesus nos deixou o maior exemplo. Ele passou por todas as dificuldades, ele passou por todas as dores, ele passou por todas as tentações sem pecar. Mas a oração tem poder. A oração de um justo tem poder diante do Senhor. Veja como Deus é grande, ele move as pessoas na mesma direção. Deus não é espírito de engano, não há espírito de atrapalho. Deus, ele move as pessoas numa mesma direção. Nosso alvo é Cristo. E ele nos move a chegar até ele. Amém, meus irmãos? Então a resposta na sua oração. E Deus quer responder a sua oração e te dar presentes. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se nós que somos pecadores, nós queremos dar coisas boas para os nossos filhos, queremos uma boa escola, um bom casamento, uma casa, uma família, imagina Deus. Mas nós temos que pedir com um coração aberto, um coração quebrantado, um coração que não pensa só em si, não é egoísta, mas um coração que reparte, compartilha, ajuda. Parece uma coisa tão simples, uma coisa tão banal, mas é isso que Deus quer, que nós venhamos a viver junto em comunhão. Quinta-feira nós estávamos estudando a palavra de Deus lá na nossa igreja, e eu falei lá, por mais que nós temos que estudar todas as apostilas, o importante é nós estarmos juntos, porque a gente não se vê muito. E nesse momento, além de estudar a palavra, nós compartilhamos as nossas vidas uns com os outros. É comunhão entre os irmãos. Por mais que a igreja seja um corpo, é um corpo que não se visita muitas vezes. E quando tem esses encontros, a gente tem que aproveitar para ter comunhão, para conhecer mais o irmão, para ser conhecido mais. Nós temos que aproveitar esses momentos em família. Dentro da tua casa, tu não pode ter comunhão com os irmãos. Por isso que existe a igreja. Por isso que existem esses locais para ter comunhão. E isso, para Deus, alegra o seu coração. Amém, meus queridos? Deus, ele é bondoso e generoso. Ele tem presente para nos dar isso, e esses presentes que ele nos dá expressam o seu amor,
expressa a gratidão que nós temos por Deus, pelo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, se você tem dons que Deus te deu, tem talentos, dádivas de Deus, que você use para abençoar outras vidas, para que outras vidas se cheguem à presença de Deus, para que corações se quebrantem na presença de Deus, para que vidas sejam transformadas. Assim você vai contribuir para o reino de Deus. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas o que é orar sem cessar, meu irmão? Você já parou para pensar o que é orar sem cessar? Alguém consegue orar sem cessar? Se compreender o significado da palavra, sim. O que é orar? Orar é falar com Deus. O que é orar sem cessar? É viver na presença de Deus. A pessoa que vive na presença de Deus, ela está conversando com Deus, Deus está conversando com ela através da palavra, através de sonhos, de visões. Então ela está orando sem cessar, porque ela tem uma vida de comunhão, de adoração, uma vida na presença de Deus. Você mora com a tua esposa, com o teu esposo, aonde você vai, vocês estão a conversar. Mas vocês não passam 24 horas por dia conversando. Mas vocês vivem juntos e trocam ideia e conversam, estão juntos. E Deus muito mais. Deus está no banheiro contigo, está no quarto contigo, Ele entra no carro contigo, na tua casa, na hora de dormir Ele te cuida enviando anjos. Aonde você estiver, vamos Espírito Santo, e leva, vamos junto. Ele mora no teu coração. Você tem uma vida com Ele, uma vida de adoração. Levanta a primeira coisa: glória a Deus pela minha vida. Me acordei novamente hoje, obrigado Senhor, obrigado pelo dom da vida Senhor. Está sozinho no quarto, fala em línguas, fala com o Senhor, fala baixinho, borbulha. Está no carro, bota um louvor, bota uma palavra, escuta uma mensagem de Deus, liga a televisão, bota uma pregação. Você está vivendo uma vida na presença de Deus. Vem para a soledade pregar, vai para cá, escuta. Nós vínhamos no carro escutando louvor e conversando. Você tem que ter uma vida na presença de Deus. Isso é orar sem cessar. Ninguém vai conseguir 24 horas por dia ficar orando. Mas você tendo uma vida na presença de Deus, você está orando sem cessar. Jesus, ele não orava 24 horas por dia, mas Jesus vivia na presença de Deus. Além de ser Deus e homem, ele vivia na presença de Deus. Ele subia no monte e muitas vezes orava, varava a noite inteira orando. E ele tinha que dormir também, né? Nesse momento ele não orava, mas ele era cuidado pelo Pai. Nós temos que ter uma vida na presença de Deus. Amém? Então, nós estudamos hoje, essa noite, primeira coisa que, compreendendo o valor da oração. Jabes compreendia o valor da oração. E segundo, que a resposta em nossas orações. Para finalizar, eu gostaria de trazer para nós 3 aplicações práticas para a nossa vida, com relação à oração de Jabes. 2 versículos, mas que ensinam muito para nós. Temos que ser homens e mulheres de oração. Quer ver teu filho na igreja? Ore. Quer ver teu filho convertido? Dobre teu joelho. Quer ver tua família salva? Seja aquele que vai à frente da batalha. Conheço pessoas que falaram que oraram 11 anos para a conversão do pai, do esposo, do filho. 11 anos. Aí eu faço uma pergunta: se essa pessoa tivesse desistido, teria conseguido o objetivo? Não. O tempo pertence a Deus. Nossa missão é orar e entregar na mão de Deus. E Deus vai mover no momento certo. Deus não trabalha errado, nem antes nem depois. Ele trabalha no momento certo. Pode ser que para nós está demorando, mas o tempo é de Deus. Amém? Primeira aplicação prática: seja grato a Deus pelas bênçãos de poder falar com Ele e obter respostas na oração. Repita comigo: eu sou grato pelas bênçãos de Deus e poder falar com Ele
e ter respostas em minhas orações. Amém? Seja grato, porque você pode falar com Deus. Jesus é o caminho que dá acesso ao Pai. É Ele que te dá acesso a chegar na presença de Deus e clamar. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. É no nome de Jesus que o véu se rasgou. Agora nós temos acesso ao Pai. A obra da cruz formou um caminho vivo até a presença de Deus. Então peça para o Senhor que Ele mude essa história que está difícil em tua vida. Peça para o Senhor que Ele venha tocar em seu coração. Porque quando a gente pede, acreditando que Ele vai fazer conforme a sua vontade, as coisas acontecem. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tudo que eu falei até agora. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas, irmão, eu tenho fé. Eu também tenho fé. Então, o que eu vou pedir para Deus? Um carro. Está precisando de um carro? Então, peça algo que seja da vontade de Deus. De repente, a vontade de Deus é que tu vá na casa de um irmão orar. Mas eu não sei orar, então peça para Deus te ensinar. Ele vai colocar pessoas ao teu lado para te ensinar. Mas eu queria um carro para poder levar as pessoas para o culto. Aí então não é egoísmo, fala com Deus. Então agradeça a Deus pela sua bondade e amor generoso para conosco. Ore mais, busque mais, se entregue mais na presença do Senhor. Segunda aplicação prática para nós. Reconheça como Jabes que somente Deus pode conceder as bênçãos que você necessita. Vamos repetir? Eu reconheço como Jabes que somente Deus pode conceder as bênçãos que eu necessito. Temos que reconhecer que só Deus pode nos abençoar. Só Deus pode mudar a história. Só em Deus pertence o milagre. Eu vejo aqui a minha irmã aqui com 10% do coração, está aí, ó. 10%, né, irmã? Ela mandou um áudio lá, que ela foi fazer o caracterismo, não puderam fazer nada, que ela está com 10% do coração funcionando. E ela está aí conosco, né? É bênção de Deus. Isso é resposta da oração. O esposo dela está aí, fez uma cirurgia na cabeça um tempo atrás, está aí, ó, firme. Deus coloca de pé os seus. E o que tu tem que fazer para não cair? Permanecer em oração. Dia após dia, permanecer em oração. Não vacile. Deus está contigo. Não dê brecha para o inimigo. Olhe para que o Senhor te livre do mal. É Deus que nos livra do mal, é Ele que nos defende. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, nós temos a oração do Pai Nosso. Por que eu trouxe isso para vocês? Tem pessoas que não sabem orar ainda. Porque a palavra de Deus diz: Senhor, não sei orar como convém. Né? Mas Deus intercede por gemidos inexprimíveis. Ore a oração do Pai Nosso. Medite nessa oração e Deus vai te ensinar. Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então quando você começar uma oração, você começa: Senhor Deus amado, seja glorificado, seja adorado, seja exaltado nesse lugar. Você começa atribuindo essas coisas a Deus. Depois que você parar de fazer isso, você começa a agradecer a Deus. E só então você irá pedir aquilo que você precisa a Deus. Se você seguir esse caminho, você vai conseguir aprender a orar. Porque você vai ter já um norte para a tua vida. E a oração do Pai Nosso nos ensina. E eu trago para nós aqui hoje o Salmo 121. Salmo 121 é muito lindo, eu vou ler para vocês aqui. Levantarei os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará tua alma, aleluia. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? É o Senhor que te guarda do mal. É o Senhor que te livra do mal. É o Senhor que nos dá bênçãos. É pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. É pela graça de Cristo que nós temos a salvação. Amém? Terceira e última, então, aplicação prática. Retribua e compartilhe as bênçãos recebidas na oração. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga: retribua e compartilhe as bênçãos que você recebe nas orações. Amém? Vamos compartilhar, vamos retribuir, vamos levar adiante. Não vamos pegar só para nós. Se você for ver lá no Antigo Testamento, o homem de Deus, ele repartiu o que tinha. Ele repartiu o que tinha. Ele deu a sua capa e repartiu o que tinha. Porque quando você reparte, você dá espaço para ser enchido de novo. Se você não reparte, você já está cheio, você não tem como ser enchido de novo. Se Deus enche o teu copo de bênção e você repartir, Deus pode te encher mais e mais. Vamos repartir as bênçãos de Deus. Vamos deixar de ser egoístas. Vamos crer que a nossa oração move os céus. Que a nossa oração move a mão de Deus, amém? Então, Deus te concedeu um emprego. Deus te concedeu recursos materiais. Não concedeu? Então, use esses bens materiais, oferte na casa de Deus, ajude as pessoas que precisam, dentro daquilo que você pode. Não vou tirar de mim para dar para outro. Não. Se eu preciso também, não tem como. Mas se Deus mandar eu fazer isso, Ele vai prover depois. Com certeza. Quanto mais você agir por fé, não por coisas que não tem fundamento, mas quando você agir por fé realmente, que Deus mandou você fazer aquilo, você vai conseguir a bênção. Tem pessoas que vão em certas igrejas, as pessoas fazem você dar o que não tem para a igreja lá, para ajudar. E você faz com fé e não acontece nada, engraçado, né? Mas qual que era o propósito do coração do pregador? O teu propósito foi correto, mas qual que era o propósito dele? Ele prometeu uma coisa que ele não podia cumprir. O pregador não pode prometer o que ele não pode cumprir. O pregador só pode prometer aquilo que está na palavra. E se você fizer aquilo que Deus falar no teu coração, Deus vai te abençoar. Não é as minhas palavras, é a palavra de Deus. Então, se Deus te concedeu um emprego, oferte, ajude. Se Deus lhe concedeu uma família abençoada, para mim Ele concedeu. Deus não dá nada estragado, lembra que eu falei? Toda família é família abençoada. Ah, mas a minha não é, mas então tem uma coisa errada. O marido não está sendo cabeça, a mulher não está fazendo o seu papel, os filhos não estão respeitando o pai, ninguém está buscando a igreja, ninguém está buscando a Deus, uma coisa está acontecendo. Porque Deus, Ele pega a pessoa lá do presídio e transforma num pregador se eu preciso. É a mão de Deus que move. Não existe família perfeita, mas existe família de Deus. Família moldada conforme os padrões de Deus, amém? Então use a sua família para estar orando por outras pessoas. Use a sua família para estar buscando a presença de Deus por outras pessoas. Se ajoelhe 15 minutinhos por noite, que seja lá e ore. Não pode se ajoelhar, Deus sabe, não tem problema. Deus lhe deu saúde. Se você ainda tem saúde, compartilhe. Ajude pessoas com a tua saúde. Vá na casa de alguém, ore, visite. Leve a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus às pessoas enfermas. Um dia pode ser eu, pode ser você que esteja precisando. E Deus vai fazer o mesmo por você. Tem saúde, tem força, tem carro. Vá na casa de alguém, visite.
fizer, Deus vai te recompensar. Seja bom, seja ruim. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. Então vamos plantar a boa erva. Vamos plantar a boa semente. Amém? Se Deus te concedeu sabedoria, habilidade, inteligência, use isso para ajudar pessoas a jogar uma bola, a um inglês, uma matemática. Tem tanta coisa que a gente pode ajudar as pessoas aí fora. São várias as áreas que nós podemos ajudar as pessoas. E Deus vai abrir uma porta para que tu venha falar do Evangelho, para que tu venha falar de Cristo, para que tu venha mostrar a salvação para essa pessoa. As pessoas são perdidas porque muitas vezes estão como ovelhas sem pastor. Que venhamos a crer que a nossa oração move o coração de Deus e muda a história. Amém, meus irmãos? Gostaria de chamar o louvor aqui na frente, desejando que você viva na prática da oração. Que você viva na presença de Deus na prática da oração. Porque Deus, Ele é bondoso e Ele responde a oração. Quem crê, amém? Amém. Ele responde a oração. Aleluia. Que em oração aprendamos a colocar diante de Deus todos os nossos pedidos, os nossos sonhos, as nossas aflições. Que em oração nós vamos colocar diante de Deus. Se você tem uma vida na presença de Deus, está orando sem cessar. Então coloque diante do Senhor e confie no Senhor, porque Ele é bom. Eu vou desafiar o Douglas há um tempo mais adiante, trazer um louvor para vocês aqui, que Deus me tocou aqui, tem que pesquisar, eu tenho que ensaiar, né? Eu finalizei dizendo que Deus sempre é bom. E é aquele louvor diz assim: Deus tem sido bom para mim. Deus tem sido bom para mim. Deus tem sido bom para mim. Deus é bom. Aleluia! Deus é bom, meus amados. A oração de Jabes, ela nos ensina a orar com fé. Ela nos ensina a humildade, a ousadia. Ela nos ensina a buscar a vontade de Deus, a vontade divina, a prosperar com integridade, a procurar a proteção daquele que pode nos proteger em todas as áreas da nossa vida. Ela nos ensina a confiar em Deus que pode nos proteger das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Amém? Convido os irmãos a passar aqui à frente para nós estarmos orando, louvando o Senhor, engrandecendo o seu nome. Aleluia. Santo é o Senhor. Oh, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Tu quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam
tudo aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, grandes teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Ó Pai, é somente a ti que nós louvamos, Senhor. Somente a ti, Somente a ti, Senhor. Tu és digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. somente a ti, Tu és digno, Senhor. Tu se move em nosso meio, ó Pai. Nós somente a cremos ti, na manifestação do teu Espírito aqui, Pai. Tua palavra diz somente que onde estivesse todos os direitos reunidos, o Senhor estaria no meio. E toda a oração feita na terra seria ligada no céu. Nós estamos aqui nessa oração, Pai, no templo que se chama Espaço Esperança, para te louvar, bendizer e engrandecer ao Senhor, sabendo que há poder na oração, sabendo que o Senhor escuta nossas orações, Pai. Eu não conheço o coração de nenhum aqui, Senhor, mas eu sei que o Senhor conhece cada coração. Foi o Senhor Espírito Santo que trouxe cada um de nós a este lugar. Foi o Senhor que nos protegeu até nós chegarmos aqui. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar na ida para nossas casas. Que o Senhor venha nos dar saúde agora para cada um de nós. Visita, Espírito Santo, do alto da cabeça, a planta dos pés, cada vida aqui, Pai. E restaura, renova, transforma, Senhor. Nós queremos ver testemunhos vivos do Senhor, do milagre que só o Senhor pode fazer em nossas vidas e em nossos corações. Renova essa vida, renova esse fôlego, dá um trabalho para essa pessoa, Pai. Move a tua mão em todas as áreas dessa vida, Pai, dessa casa, dessa família. Que o Senhor esteja, Pai, derramando da tua presença, que possamos trazer na tua casa, no templo do Senhor, mais uma vida na tua presença, mais uma pessoa que precisa da tua mão, mais uma pessoa que precisa de uma bênção, mais uma pessoa que precisa ter um encontro com o Senhor, que possamos nos colocar diante da seara e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui para fazer a tua vontade. Aonde o Senhor me levar aí, Senhor, me prepara, me capacita para que a tua obra cresça e alavanque para o reino de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Vão na santa paz de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir nosso Deus?